Basicamente, os personagens são os seres sobre os quais a gente conta ou lê uma história. Em termos de personagens, a gente vai ter, invariavelmente, alguns que se destacam mais. Esses que se destacam mais, têm mais atenção do narrador, são mais importantes para a história, a gente vai chamar de protagonistas. No caso dessa representação aqui, a gente poderia dizer que o protagonismo está em cima desses dois seres aqui que estão mais próximos da gente. E se a gente tem personagens que são importantes, mas não é sobre eles a história, eles não são centrais, a gente vai chamar eles de personagens secundários. E ainda tem os personagens que de vez em quando aparecem e muito de maneira pontual estão aqui ou ali na história. Esses eu particularmente gosto de chamar de acessórios. Seria o equivalente aos figurantes em uma peça de teatro ou em um filme. Então a gente vai ter os personagens centrais, protagonistas mais importantes. A gente pode também ter um antagonista, que é um personagem que vai... A gente normalmente chama de vilão da história, mas não necessariamente é, mas é um personagem que vai de encontro ao protagonista. A gente vai ter os personagens secundários, que vão ajudar a história do protagonista a ser contada, e alguns personagens acessórios ou figurantes que vão ajudar a história também a se desenvolver de acordo com o que ela precisa. Certo. É normal que os nossos personagens sejam descritos pelo narrador ou demonstrem em suas ações, em seus comportamentos ou mesmo em suas falas algumas características. Nós vamos ter uma divisão de características físicas e características psicológicas. As características físicas, como o nome já deixa bem evidente, é tudo o que diz respeito à corporeidade do personagem. Então, aspectos físicos. Por exemplo, eu tenho cabelo cacheado, eu tenho tatuagens. Isso são manifestações físicas da minha corporeidade. Então, essas são minhas características físicas. Em um personagem, a gente vai ter, por exemplo, roupas, né, o vestuário, então, entra aqui. A gente vai ter coisas como cicatrizes, tatuagens. Também a gente vai ter a própria altura, tamanho do corpo, então coisas como altura ou constituição física. Tudo isso vai ser parte da corporeidade, então, das características físicas, certo? Uma coisa importante é que essas características, elas se apresentam muitas vezes através do narrador contando, né? Então, uma descrição do narrador, mas elas também podem estar e ser dadas em um texto a partir das falas dos personagens, ou do próprio personagem que tem essas características, ou de alguém comentando com outra pessoa sobre essas características dele, certo? Então elas não precisam estar evidenciadas em uma descrição para contar como característica física. É muito importante a gente perceber que, por termos de economia mesmo, ou preguiça, só vale a pena descrever características importantes para a trama. Claro que a gente pode ter uma descrição pormenorizada do personagem inteiro, acontece, mas normalmente quando nós temos em um livro, em um conto, uma descrição do personagem chamando a atenção para alguns detalhes, quer dizer que esse detalhe vai ser de alguma forma importante mais cedo ou mais tarde. Então, por exemplo, qual que é a diferença entre um personagem ter olhos verdes ou olhos castanhos? Depende. Se for importante que o personagem tenha olhos verdes, por exemplo, lá no classicismo, isso aqui era um ideal de beleza, então os olhos verdes chamavam muita atenção, aí vai ser importante. Mas se não, para que você vai perder tempo descrevendo uma coisa dessa, certo? Então, as características físicas, normalmente, elas estão atreladas a algum significado ou alguma coisa que vai ser construída, né? A cicatriz, por exemplo, ela pode ser usada em uma história para mostrar como um personagem conseguiu ela em um flashback, ou também para ajudar a colaborar com um tom de agressividade desse personagem ou coisas do gênero. Normalmente elas são utilizáveis de alguma forma narrativa e significativa. As características psicológicas de um personagem, elas vão dizer respeito a coisas como comportamento, palavra longa, sistema de crenças, emoções, né? Então todo o emocional da pessoa, inclusive traumas que ela possa ter,
bem feio. Então, comportamento, crenças, toda a construção emocional, traumas, construção da infância, identidade, todas essas coisas elas estão dentro da psique do personagem. E essas características elas também podem ser dadas por descrição, mas normalmente a gente vai perceber em um bom texto as características psicológicas se manifestando através de comportamentos, de ações, de palavras que o personagem dá. Então, tudo isso vai se construindo ao longo do texto. Quanto mais moderno o texto, mais recente o texto, as características psicológicas tendem a ser mais exploradas. E um personagem com muitas características psicológicas, ele tende a ser um personagem bastante complexo. Em um texto bem escrito, a gente pode encontrar uma correlação entre as características físicas de um personagem e a forma com que isso impacta a sua psique, ou o contrário, como que as suas características psicológicas acabam modificando as características físicas desse personagem. Então é muito interessante prestar atenção nos textos que a gente está lendo em relação a essas coisas de caracterização do personagem, porque elas tendem a andar juntas e uma coisa pode revelar bastante sobre outra coisa. Por exemplo, se você pensar em questão de estereótipos ou arquétipos, a gente pode ter um estereótipo de uma pessoa tatuada com cicatriz como violenta, como agressiva, qualquer coisa desse gênero que a nossa sociedade tende a embutir em pessoas que têm essas marcas. Mas será que isso na psique do personagem vai ser exatamente a mesma coisa? Será que vai corroborar ou será que vai simplesmente se distanciar dessa ideia de estereótipo também? Então é interessante ver que existe que pode existir, né, uma correlação entre psicológico e físico em um personagem, e também que essas características elas não precisam ser estanques. Quer dizer, elas não precisam simplesmente ser iguais do começo ao fim do texto. Um personagem pode se desenvolver, assim como um personagem no texto pode, por exemplo, passar por um trauma e perder um braço, por exemplo, num acidente. Isso muda a característica física dele. Ele também pode passar por eventos que façam evoluir os seus comportamentos, as suas atitudes, ou pro bem ou pro mal, né? Evolução não precisa ser positiva sempre. Então, é bem interessante pensar em como essas características do personagem se desenvolvem ou podem se desenvolver. É claro que nem todo personagem vai ter essa evolução, vai ter essa complexificação ao longo da história. É mais natural que protagonistas acabem se desenvolvendo e personagens que são secundários não tenham tanto desenvolvimento assim, porque afinal de contas a história é sobre o protagonista, né?